Paz e bem, amados, uma vez mais, boa noite. Nós semana passada falamos sobre o quê? Sobre o quê, gente? Então, mas qual foi a virtude do fruto do Espírito? Qual foi o gomo que nós falamos semana passada? Amor, que inclusive é o primeiro, e nós falamos que é a base de tudo. E fizemos uma comparação sobre isso, dizendo que Deus é amor, é aquilo que João vai dizer, e também sobre 1 Coríntios 13, onde no capítulo 12 havia falado sobre os dons, e no finalzinho ele vai entrando no 13, ele vai dizer: e eu passarei a vos mostrar um caminho mais excelente. E aí no 13 ele trabalha sobre o amor, e ele vai dizer aquilo, que se a gente fizer qualquer coisa que seja, aquilo que qualquer um aplaude, aquilo que qualquer mídia publica, faz conhecer, e outros podem levantar uma estátua para você, podem te botar teu nome no hall da fama, o que for, se não tiver amor, de nada vale. Porque a gente precisa entender que a mente de Deus não é a mente desse mundo caído, né? Aquilo que Deus aprova não é necessariamente, quase sempre é ao contrário daquilo que esse mundo caído aprova. Quase sempre aquilo que nós chamamos de nobre enquanto sociedade, Deus vai dizer que se não há amor, não é nobre. E eu acho que eu preguei aqui, eu não lembro se eu preguei sobre Isaías 32, preguei sim, dizendo que nós somos a resposta para a calamidade social, para a calamidade da vida. E aí onde vai dizer que aqueles que são nobres diante de Deus projetam coisas nobres, e na sua nobreza persevera, porque para Deus só é nobre aquilo que é feito em amor. Então nós falamos sobre isso na semana passada, mas eu também falei o que? Esse amor, eu preciso do outro para que essa virtude esteja em mim. Quem lembra? Bora, Marilena, fala aí. A gente precisa do outro? Não, a gente falou que esse amor tem a ver Deus conosco, independentemente do outro. É óbvio que na caminhada o outro ele vai usufruir desse amor, mas esse amor é da nossa comunhão, é da nossa ligação, é da nossa, na linguagem de hoje, conexão entre nós e Deus, porque nele que nós conhecemos esse amor. Sem ele a gente jamais vai conhecer esse amor. A gente vai conhecer qualquer tipo de amor que pode se dar ao nome, mas esse amor que é o amor de Deus, que é o próprio Deus, a gente só conhece na relação com Deus, independentemente de existir o outro. Um exemplo: eu não preciso de vocês para saber que eu sou amado por Deus. Eu não preciso de vocês para eu amar a Deus. Na relação com vocês, esse amor que eu tenho em Deus, ele vai ser visto por todo mundo, porque não vai ser um amor como o mundo ama, é um amor diferenciado. E isso a gente vai falar melhor quando a gente mais para frente falar sobre 1 Coríntios 13, onde a gente vai depois de discorrer sobre os dons espirituais que está em 1 Coríntios 12. Mas a gente gastou ou investiu na aula passada falando sobre isso. Mas eu tinha dito que alguns dividem Gálatas 5:22, onde são 9 virtudes, 9 gomos. Alguns dividem em 3 aspectos, falando que os 3 primeiros é o nosso relacionamento direto com Deus. Depois do 4º até o 6º é o nosso relacionamento com o próximo, e do 7º até o 9º é o nosso relacionamento da gente com a gente mesmo. Eu particularmente, né, não estou falando que eles estão errados nem que eu sou certo. Eu particularmente eu só divido em 2. Esses 3 primeiros, amor, alegria e paz, é diretamente entre nós e Deus. E hoje a gente vai falar sobre alegria ou gozo, dependendo aí da tradução.
E aí depois a gente vai falar sobre paz, e aí a gente vai entrar nos outros 6 que para mim são esses 6 que desembocam sempre no outro. Dito isso, quem pode ler para a gente Salmo 16, 8 e 9. Depois outra pessoa já deixa engatilhado aí o Salmo 126, versículo 3. E aí a gente depois vai para o terceiro, que vai ser Isaías 51, 11. Mas vamos começar por esses daí. Salmo 16, versos 8 e 9. Quem pode ler para a gente? Aqui tem um microfone de cada lado, eu acho, né? Então dá para a gente... O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Segura aí rapidinho. Ele está falando sobre alegria aí. Vamos, gente, Salmo 16, 8, 9, está falando sobre alegria. E a alegria dele está em quê, por quê, onde? A alegria dele, ela existe por causa do Senhor. Certo isso? Aí ele, no 8, o que o 8 diz? O que o 8 diz? Lê devagar. O que o 8 diz? Lê de maneira pausada. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Vamos lá. Ele fala em minha presença e ele fala à minha direita. Quem sabe por que ele faz questão de colocar à minha direita? Porque quando diz a minha presença, já está dizendo de certa maneira, de maneira geral. Mas ele ainda coloca a minha direita. Por que ele coloca a minha direita? Quem sabe? Isso tem a ver com a cultura. E é uma cultura que a gente tem perdido um pouquinho, mas a nossa cultura também viveu muito tempo tendo esse lado direito com esse significado. Qual é? Lado direito é lado de honra. É quando a gente honra alguém, a gente coloca à direita. Na cultura deles, mais ainda, porque a mão esquerda era a mão que era usada para poder limpar as coisinhas que faz lá, número 1, número 2, essas coisas. Tanto é que eles só cumprimentam com a mão direita. Então, para eles é desonroso o lado esquerdo. Então ele está falando que não só vai estar na presença dele, mas está falando que o Senhor, ele dá honra ao Senhor, ele traz o Senhor à sua direita, dizendo: eu honro, eu glorifico, eu adoro. E nisso está ele vai dizer que nisso daí está a alegria dele. Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Qual foi o hino que nós cantamos? Agora no final, o último. Conta as bênçãos, quantas são. E aí, continua. O que esse hino está falando? O que esse hino? Eu pedi o William para cantá-lo. O que esse hino está falando? Isso. Que ele está dizendo que se nós olharmos por tudo que Deus já fez por nós, isso teria que ser um motivo de grande alegria. E aí o que o Salmo está dizendo? Salmo 126, 3. Das coisas que Deus fez por ele, pelo salmista, e por isso ele se alegra. Preste atenção, o primeiro diz que eu me alegro no Senhor, simplesmente pelo Senhor ser o Senhor, como se fosse coisa simples, né? Mas depois, o outro salmo que a gente leu, o salmista vai dizer que além de Deus ser Deus,
quando eu olho para as bênçãos que Ele já operou na minha vida, meu coração se enche de alegria. E o que é alegria? O que é gozo? Contentamento, satisfação, bom. Agora, alegria, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer que alegria é um momento de contentamento. É um momento, ou são momentos de contentamento. Só que, biblicamente, é diferente. Tanto que está dizendo que eu me alegro por ter Deus, tanto que está dizendo que o fruto, a virtude do fruto do Espírito é alegria. Para nós enquanto seres humanos, nós estamos atrás de alegria ou de felicidade? A gente tá à busca de alegria ou de felicidade? De felicidade. E o que é felicidade? Então, felicidade é uma soma de. Vamos lá, e é isso mesmo que a língua portuguesa diz, é uma soma de. Mas se é uma soma, então eu tenho que contar muita coisa para chegar o momento de eu poder dizer que eu estou feliz, correto? Tô indo na letra crua. Felicidade é uma soma de alegria, de momentos felizes, momentos alegres. Então, se é uma soma, eu tenho, isso vai variar de pessoa para pessoa, eu tenho que chegar a um somatório, a um nível para dizer que eu estou feliz. Mas a música que a gente cantou vai dizer: tu pode olhar para os bens dos outros e entender que tu não precisa disso para ser. Então, como que eu somo esse negócio? Eu posso perder tudo e ainda assim continuar? Porque a nossa felicidade está no Senhor. A nossa alegria, ela está no contentamento em ter Deus. Por isso, os cristãos, ele não tinha que andar aí bicudo, igual um montão de gente anda. Tem gente que para falar que é santo, vive. Eu acho lindo a Maria Helena, sem pilhas, diante de Deus. Ela canta rindo, ela ora rindo. Eu acho que ela tem cãibra, assim, né? Tudo ela faz rindo. Eu falo, gente, que coisa linda, diante de Deus. Eu estava reparando isso lá, mais uma vez, lá em Guriri. Enquanto que a gente vai pegar uns cristãos que eles vão achar que para serem homens com intimidade com Deus, são bicudos, são ranziza. Parece que ele nunca entendeu que se temos Deus, nós somos felizes, porque a alegria ela não vai ser somada, ela existe em nós em sua totalidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e porque nós sabemos quem é Deus e Ele anda na nossa frente, na nossa presença, na presença dEle nós andamos e Ele anda à nossa direita, no lugar de honra. O grande problema da gente é que a gente não conta as bênçãos. O problema da gente é que a gente não olha para quem Deus é. E aí a gente olha a vida como qualquer um. Eu vou ser feliz dentro das minhas realizações. Eu vou ser feliz dentro das minhas conquistas. Então eu tenho que somar para ter alegria. E aí você vê pessoas endinheiradas, e acho que eu falei isso aqui também numa pregação, podem pesquisar. As pessoas ricas, mas ricas mesmo, são as que mais tentam suicídio. Então a gente vai entender isso no mundo. A Europa é o lugar do maior nível de suicídio junto com a China. E a gente então não vai dizer porque é falta de dinheiro, não é falta de conquista, é porque são alegrias que nunca levam a uma felicidade, nunca levam a um contentamento. Aqueles que conhecem um pouquinho das drogas, como que inicia a droga? Qualquer droga que seja, inclusive, né, doutora, até os remédios, e a doutora pode me ajudar nisso aí. A gente toma nunca fez, toma um negocinho pequenininho, consome e já fica legal.
Vai passar 2, 3 dias ou 2, 3 tentativas, aquele pedacinho, aquele copinho, ele já não dá mais a gente ficar legal. Então o que eu tenho que fazer? Aumentar a dose. E vai nisso até que chega um dia, amado, que já tomou conta do teu cérebro. Ou você sente o cheiro da bebida e já fica doidão, né? Porque o negócio já está ali dentro de você, já te consumiu. E não é isso. A gente é feliz em Deus, porque se a gente entender de fato quem é Deus, e nem mais o que Ele vai fazer, mas tudo que Ele já fez é só olhar para a cruz. Isso tinha que ser um motivo de vivermos alegres em Deus, felizes em Deus. Aí vou perguntar, isso depende do meu próximo? Não. É o meu relacionamento com Deus. É eu saber quem é Deus. E aí, profeta Jeremias, sabendo que eu e você somos vacilões, Jeremias, nas Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o que ele diz? É isso aí, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que ele está falando? Eu tenho que alimentar a minha mente o tempo todo, para que essa alegria ela seja realidade contínua e crescente dentro de mim. Agora, essa alegria de Deus, até aqui tranquilo, gente, amém? Agora, essa alegria, ela tem a ver com a ausência de tristeza? Mas elas podem habitar juntas? Tem uma música que minha esposa no começo ela não gostava muito, e não, acho que eu já falei isso aqui, gente, eu gosto muito de hip hop, mas eu só gosto de um cantor de hip hop, que é o Pregador Lu. E tem uma música dele que ele fala assim: minha alma é triste, mas é feliz. Minha alma é triste, mas é feliz. Minha esposa fala: mas como é que pode ser triste e ser feliz? Não tem como esse negócio. Eu falei: tem, claro que tem. Eu tenho tristeza, e temos que ter, pelas pessoas que se perdem. Eu tenho que ter tristeza pelas pessoas que estão em estado de miséria. Eu tenho que ter tristeza pelas pessoas que vivem na injustiça. Isso tem que me causar tristeza. Contudo, a alegria que eu tenho de ser de Deus e estar em Deus, e essa alegria de Deus que me faz olhar aquilo que Deus olha como calamidade e me entristecer, essa alegria ela nunca pode faltar, porque a tristeza ela não pode nunca inibir, apagar, suplantar a alegria que temos por ter Deus. Ah, pastor, isso é doideira. E eu vou falar aqui uma passagem que eu não sei porquê, nunca falei tanto dela na minha vida como tenho falado aqui. A gente vai lembrar de Atos 16. Atos 16. O que aconteceu em Atos 16? Paulo e Silas estão presos. Tem alegria em estar preso? Pô, só se tiver doidão. Só se tiver chapado, não tem jeito. Só se não tiver legal. Porque ninguém vai ficar alegre por estar preso, e ainda está preso porque libertou a pessoa. Mas eles cantam. Talvez eles tenham cantado: quantas bênçãos, digas quantas são. Talvez, porque estão tristes por estarem presos injustiçadamente, mas estão felizes porque eles sabem que eles estão ali por causa de Deus. Eles estão ali porque eles estão vivendo o projeto do Senhor, estão no centro da vontade de Deus, é dizendo: Deus está à minha direita, eu estou honrando o Senhor, esse Senhor cuja presença eu vivo. Jesus chorou de alegria? Chorou de tristeza, mas é Ele próprio que traz alegria para a gente, Ele é a alegria. Isto é, precisamos entender que momentos tristes vão vir porque Deus nos fez pessoas emocionais. Agora a tristeza ela não pode fazer morada em nós. Por isso que a gente tem que cantar: quantas bênçãos, digam quantas são. É por isso que a gente tem que dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É por isso que a gente tem que olhar para a cruz
e dizer: meu Deus, por que o Senhor me ama dessa maneira? Olhar para a cruz e dizer: meu Pai, eu não sou merecedor, mas eu aceito a Tua graça e Teu amor e quero mergulhar nela. Isso vai alegrar o meu ser de ponta a ponta, até o grande dia. Só que falta na gente ter Deus como contentamento. Porque pensa comigo, Deus nos visita às vezes ou Ele habita em nós? Ele habita em nós. Ele é o nosso, Ele está conosco às vezes ou está conosco até a consumação dos séculos? Então, se Ele é o motivo da minha alegria, Ele habita em nós e Ele vai estar conosco até aquele grande dia, tem algum momento que essa alegria ela não possa ser real dentro de mim? Não. Sim ou não, gente? Se Ele habita em mim, se Ele está comigo todos os dias, se Ele é meu Senhor, e Ele é a alegria, Ele é o motivo, uma música que cantava antigamente, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, outra razão eu não tenho para cantar. Se isso é real, isso tem que nos alegrar, apesar das tristezas da vida. Aqui a gente teve algumas experiências dessa de na quinta e na sexta-feira, o povo cantando, trazendo à memória toda a história, toda a imagem, todo o legado do irmão João Barbosa, e cantando a Deus e cantando com alegria, apesar da tristeza da perda. É utopia então isso? Não. Então entendo que nos falta é saber quem é Deus para as nossas vidas. Abra aí em Isaías 51:11. Quem pode ler para nós? Isaías 51, versículo de número 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. O que vai nos alcançar? Hein, gente? O que vai nos alcançar? O regozijo, a alegria. Mas por que ela vai nos alcançar? Vamos lá, gente. O que o texto está dizendo? Por que ela vai nos alcançar? Por que a alegria vai nos alcançar? Tristeza e gemido fugirão. Mas por que isso vai acontecer? Resgatados vão então, mas vai. Quem que vai fazer tudo isso? Vamos ver. Aí eu faço a pergunta, eu já dou cola. Quem que vai fazer tudo isso? Jesus, porque isso é uma promessa, uma profecia? Não, ainda da primeira vinda, porque Isaías está dizendo, quando Jesus vier, tudo isso aqui vai acontecer. A tristeza vai, bater e retirada, o pessoal vai ser resgatado, e aí está toda essa promessa, e nisso vamos ter alegria. Jesus veio? Veio, gente? Não. Isaías, Velho Testamento, profeta, gente, só para descontrair, tá? Profeta messiânico. Ele está profetizando que Jesus virá. Isaías, que Jesus virá. E ele está dizendo que quando Jesus vier, tudo isso vai acontecer. Aí vamos lá agora. Jesus veio? Oh glória, aleluia! Então se Jesus veio, a tristeza ela tem que ter batido em retirada. Os resgatados, quem aqui foi resgatado pelo Senhor? Os resgatados aqui estão. Por isso a gente faz isso, tem que se
alegrar. Isso tem que ser a nossa alegria, porque é essa promessa. Tu consegues olhar para os apóstolos e imaginá-los tristes, para a depressão. Agora, por favor, não estou aqui, né? E você já me conhece um pouquinho, eu gosto da parte da psicologia, né? Se exercitasse, trazendo à memória todos os dias quem é Deus e o que Ele já fez, a gente jamais teria depressão. Por favor, não estou aqui falando de traumas, não é isso. O que eu estou dizendo é que a nossa mente, a gente vai falar isso melhor no final, a nossa mente ela tem que ser exercitada. Disse o Senhor Jesus: no mundo tereis aflições. Então preste atenção, se Ele garante que teremos aflição, mas ao mesmo tempo Ele garante que nós vamos ser pessoas alegres, então o que Ele está dizendo? Mesmo na aflição nós vamos ser felizes. Se isso não acontece, onde que está o problema? Há uma história que há muito tempo que eu não conto, na verdade uma história, uma alegoria, uma parábola, que até agora com o tempo criaram aí, né, copo na metade, meio cheio, meio vazio. Mas eu conheço uma história de muito tempo, aí eu vou contar aquela que eu conto sempre. Eu tinha um livrinho que vinha com essas histórias, emprestei do Verbo Não Me Devolveram, essas coisas que crente faz, né? Aí tem uma história de dois baldes de um poço. E aí, vocês aqui conhecem bem poço, né? Então, quando um balde descia, o outro subia. O que descia vazio, e o que subia cheio. E em determinado momento eles se encontravam. Isso foi passando até que chegou um dia, quando eles se encontraram, teve um diálogo. E aí teve um que virou e falou assim: não aguento mais essa vida. E o outro falou: eu amo essa vida. Aí ele: mas tu é louco. Aí ele: mas por que tu não aguenta essa vida? Eu não aguento mais subir cheio e descer vazio. Aí o outro falou: eu amo essa vida, justamente porque eu desço vazio e subo cheio. O problema está, quem é Deus para nós? Se Deus é um provedor de toda e qualquer minha necessidade, a tristeza vai fazer morada, porque eu te dou uma notícia ruim nessa noite. Ele não vai satisfazer todas as suas necessidades, todas as suas vontades. Não vai. Ele vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode, Isaías 49:15, pode a tua mãe, que te gerou e te amamentou, te abandonar, mas Ele não vai te abandonar nunca. Mas isso não tem a ver que Ele vai satisfazer, como alguns dizem aí, toda a sua vontade. Não vai. E quando a gente olha para Deus como alguém que satisfaz todas as nossas vontades, e à medida que elas não são realizadas, a gente se decepciona. A decepção ela traz tristeza. E aí a felicidade vai ter lugar? Não. Porque o que a gente fez? A gente abafou a presença do Espírito, a gente abafou a presença de Deus. A nossa satisfação não está mais nele, porque Ele não realizou aquilo que a gente queria. Estão me entendendo, gente? Agora, quando eu sei quem é Deus e tudo que Ele já fez, mesmo sem eu merecer, quando as coisas não acontecerem, a gente vai poder cantar de verdade. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Eu costumo dizer nessa música, eu falo que Deus Ele nunca não faz, porque até quando Ele não faz, Ele está fazendo. Ele apenas não está fazendo o que a gente deseja, mas Ele continua trabalhando da maneira dEle, com a pedagogia que é dEle, sabendo quem é quem, o que é melhor para cada um segundo o chamado dEle. Ele continua fazendo. E aí eu lembro de uma música da Cassiane, que diz que quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. O dia que isso
foi uma realidade dentro de nós. Vou repetir: eu vou ser feliz porque encontrei a esposa ideal, ou que eu queria? Não. Eu vou ser feliz porque eu tenho meus filhos do sonho? Não. Eu vou ser feliz porque eu comprei o carro que eu tanto almejava? Não. Isso aí vai somar algum contentamento de realização. Mas tendo essas realizações ou não, eu já sou realizado, porque o Senhor é o motivo da minha canção. Porque Ele veio, me libertou, mostrou o quanto que me ama, me transformou e fez a tristeza ir embora. Resgatou todos que estavam vivendo uma vida de tristeza e falou: agora na minha presença, deixa eu te contentar e você vai viver feliz. Só que a gente está tão longe disso, que olha os quadros que a gente vive hoje. A gente está numa igreja e ou não aconteceu o que a gente queria, ou a gente se entristeceu com alguém. O que a gente faz? Vai para outra igreja. E sempre vai ter alguém que vai entristecer. Sempre vai ter coisa que tu espera e Deus não vai realizar. E é que acontece de novo, vai. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, assim que eu cheguei aqui em São Mateus. E essa pessoa contava sobre alguém da família dela, que, se eu não me falha a memória, o número de vezes é grande, então eu vou jogar para baixo. Essa pessoa já tinha sido batizada 9 vezes em 9 igrejas diferentes, porque ela sempre estava à busca. Eu falei assim: pelo menos a pessoa limpinha, né? Batizou tanto que no banho não voltou, né? E porque não entendeu, não aprendeu a se contentar em Deus, se alegrar no Senhor. Então está sempre buscando coisas. Vou dar um outro exemplo que a gente perdeu. Por que a gente vem para um lugar de 4 paredes? Para quê? Cultuar a Deus. Então, se eu cultuo, quem que está oferecendo? Eu. Como a gente tem a cara de pau de falar assim: o culto hoje não foi bom? Se não foi bom, que você deu aquilo que não foi bom. Porque quem está dando culto é a gente. Quem está cultuando somos nós. Não veio cultuar, veio ser cultuado. Veio buscar seus próprios interesses. Porque a alegria não está em Deus, está em quem deu, no que Deus pode fazer, que não são sinônimos. Essa pessoa, ela vai ser feliz? Nunca. Porque ela está procurando somar alegria, enquanto que ela poderia ter uma alegria só, que a faria feliz por toda a eternidade. Estão entendendo, gente? Então, a gente precisa aprender a olhar com contentamento para Deus. Gente, ninguém vai nos amar como Deus nos ama. Ninguém pode nos dar a vida eterna, a não ser o Senhor, que já nos deu. Ninguém vai ser fiel a nós como o Senhor é. Se isso não for motivo de alegria, eu não sei mais o que pode ser. Mas a gente continua pensando como pensa qualquer pessoa na vida, e não com os pensamentos espirituais. Se der tempo, a gente vai ler 1 João, mas agora não. Quem pode ler aí 1 Timóteo 6, ou do 6 ao 8, ou do 6 ao 9, acho que é do 6 ao 8, 1 Timóteo 6, eu acho que é do 6 ao 8. Isso. Se eu não errei, eu acertei. É só. Primeira Timóteo 6, do 6 a 8. Se eu ver que até o 9, eu falo para continuar até o 9, mas eu acho que até o 8. Não vai sair, mas lê aí. O microfone acho que está aí perto, ali, está chegando aí. De fato, grande fonte de lucro
é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Tá. No 10 vai dizer, né, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se perderam. Mas eu quero destacar que ele fala assim, ele usa a palavra a piedade com contentamento, e depois ele vai usar a palavra contente. Então, contentamento são esses, humanamente falando, socialmente falando, são os picos de alegria. Só que aqui a gente não está falando humanamente, a gente está falando espiritualmente, amém, amados? Ele está falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. Ele está falando que se essa alegria que eu tenho em Deus, ela é real, é tão real, eu vou ser alguém piedoso, e isso vai me trazer contentamento. Agora, todo mundo sabe que é ser piedoso, não sabe? Amém? Então vamos lá, vamos pegar o que é ensinado hoje. Preste atenção nesse versículo, por favor. Eu vou ser alegre, eu vou ser feliz, à medida que eu atuo com piedade. Essa própria piedade vai trazer de volta para mim alegria. Mas então está falando que por eu encontrar a Deus, eu me alegro, eu sou feliz. Por eu ser feliz, eu vou suprir a necessidade do outro. E suprindo a necessidade do outro, eu vou ter alegria. Mas onde encaixa a teologia da prosperidade que diz que você vai ser alegre pelo que você tem? Como ela se encaixa nisso aí? Porque aqui está dizendo aquilo que diz em Atos: maior alegria está em dar do que em... mas lá em Atos também fala de alegria, né? Maior alegria está em dar do que receber. Você consegue entender como em bastante das coisas que a gente vê hoje que se diz evangelho não se encaixa no ensinamento do verdadeiro evangelho? O que eu estou falando aqui é bíblico, gente. Está na palavra de Deus. É texto fora de contexto, é texto dentro do contexto, um raciocínio só. Agora pega isso e leva para a maioria da gente que acha que vem para culto para ser cultuado e não para cultuar. E aí tem a cara de pau de dizer se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. E aí no pior de tudo, ainda vão dizer, você vem para parar de sofrer, você vem para ficar endinheirado, você vem para prosperar. Enquanto a Bíblia está falando que se eu me alegro em Deus e vou viver como Deus viveu e vive, dando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus continua dando graça, misericórdia e continua dando amor e alegria. Não vou falar do restante porque ainda tem as outras aulas, mas Ele continua dando até hoje. E esse dar tem que ser resultado de quem olha para Deus e se alegra em Deus, e quer ser o reflexo dele, dessa alegria na vida. Eu fiquei muito feliz quando a Rosana botou lá, né, eu não sei, porque foi na clã, né, que você colocou, e posso falar aqui, né, não tem problema não, né? Nós chegamos a R$2.000 de arrecadação de oferta para o Passa Macedônia, e a Rosana enviou para lá hoje. Gente, que coisa linda, louva a Deus pela vida de vocês, obrigado mesmo, coisa linda. Mas só quem entende quem é Deus que consegue ter esse desprendimento, mas não é só pelo fato do desprendimento, é um desprendimento com alegria. Porque se não for com alegria, não está embasado no amor que a gente falou semana passada, e aí Deus não aprova. Mas aqui Ele está dizendo que se eu me alegro em Deus, isso tudo vai fluir, vai me trazer alegria. Mas aí, a nossa mente foi moldada para isso?
Foi, Joaquim? Quando a gente vai ler livro, quando a gente vai para a universidade, vão querer moldar a gente de toda outra maneira. Por isso que é negar a si mesmo. Por isso que é tomar a cruz. Porque é ir na contramão de tudo isso que tem sido nos ensinado. E tudo isso que a gente tem que moldar a mente está aqui. E o cuidado de Deus, ele é tão grande, que depois eu vou voltar lá em João, mas vamos abrir aí em... Jesus, minha mente falhou agora. Filipenses 4, do 6 a 8. Filipenses 4... Aí vou falar de novo agora, porque eu sou obrigado. Se eu errei é porque eu não acertei, mas eu acho que eu acertei. Eu acho. Qualquer coisa eu procuro aqui com os universitários. Do 6 a 8. No microfone para a gente ficar gravado aqui para o pessoal de casa, para depois a gente subir, o pessoal ouvir. Tá por aí o microfone. Filipenses 4, do 6 a 8. Cunha vai ler lá, Cunha vai ler. Amém. Filipenses 4, né, pastor? Isso, do 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu ia terminar nessa passagem, porque aí fala da paz, e é o tema da semana que vem. Mas aí eu vou terminar em João. Tem um ponto, depois eu vou falar diretamente dessa passagem, mas tem uma parte dessa passagem aí que está relacionada com a anterior, que a gente leu de Timóteo. Qual é? Qual é? Tem algo que Paulo fala aí, que ele falou a Timóteo, com outras palavras. Gente, lê rapidinho, vai lá em Timóteo, são 3 versículos só em Timóteo, são 3 versículos aí. Vai lá em Timóteo, dá uma lida, 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. Depois vai para aí, dá uma lida em Filipenses 4, do 6 ao 8. Qual é a parte que tem lá e tem aí, mas com palavras diferentes? O que está aí? Enem. Não, isso aí a gente vai falar depois. Repara que ele vai falar sobre a gente aprender a viver contente. Tanto de contentamento, mas esse contentamento que traz a alegria. Tanto tendo muito como tendo pouco. E esse muito e pouco tem a ver com a vida social, não está relacionado a muito ou pouco com a vida espiritual. Paulo, lá em Timóteo, ele vai dizer, inclusive no versículo 10, que por amor ao dinheiro, ele vai dizer da cobiça, ele vai dizer dessa ambição, as pessoas se perderam, se transpassaram. Ele está dizendo o seguinte: olha, não deixe que isso tome conta da tua mente, não deixe que isso tome conta do teu coração, senão isso vai tirar de você a alegria, porque o foco deixou de ser Deus para ser essas coisas que você está buscando. E aí eu vou abrir aqui um parênteses. O que é idolatria? Eu falei isso aqui uma vez. O que é idolatria?
Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração. Se Deus for o motivo da nossa alegria, a gente vai se alegrar para sempre, porque o que não falta é motivo para a gente se alegrar em Deus. Aí repito, quantas bênçãos, digam quantas são. Agora, se essas coisas que eu almejo para o aqui e agora são elas que ocupam a nossa mente, a gente vai ter tristeza sobre tristeza. Aí agora a gente chega em ele falando aos filipenses, ele vai dizer sobre o quê? O que ele fala aí? Qual é a parte que é semelhante? Pô, já falei da primeira. Vamos lá, gente. Qual é a parte aí de Filipenses 4, do 6 a 8? Que tem a ver com isso? Não, esse é o 8, antes. O que ele fala aí? Lê de novo devagarzinho. Vamos lá, devagarzinho. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. O que ele está dizendo aí? Aí ele vai falar para orar, mas o que ele está dizendo isso? Eu não ando ansioso e eu oro a Deus. Que a minha alegria está na confiança que eu tenho no Senhor. Por isso que eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Vou falar para Deus e vou fazer o quê? Ficar de lá, na boa, tranquilão. Porque eu falei com aquele que cuida de mim. Eu falei com aquele que sabe o que é o melhor para mim. Eu falei com aquele que tem o poder nas mãos, que não vê só o agora, mas vê o muito além. E por isso eu falo, eu desejo. E se eu falei com o Senhor, eu me alegro, porque eu sei que agora está resolvido. Ainda que não seja a solução que eu espero, mas vai ser a que Ele vai fazer, e tudo que Ele faz é bom. Então aqui ele fala, não fique ansioso por causa disso. No outro, o que ele falou? Aprenda a estar contente com aquilo que vem. Não busque, não deixe essas coisas entrarem no teu coração. Um parênteses rapidinho. Ambição, ela tem, no grego, ela tem duas conotações que a língua portuguesa está começando a entender agora, mas que no grego já traz um tempão. Existe a ambição, que é esse teu jeito, teu desejo de crescer, de desenvolver, de melhorar, de prosperar. E existe a ambição que a doutora vai me ajudar, que agora me faltou o nome, quando vira uma enfermidade. Ai, Jesus. Que fica cravado na gente, doutora. Caramba, que domina a gente. Daqui a pouco, se eu não lembrar porque eu esqueci. Mas é aquilo que passa a ser teu número 1, é aquilo que te domina, tu não consegue. Não é, mas tem outro nome. Então, essa obsessão aí tem também. Ai, Jesus, está aqui, mas não sai, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Isso não pode ser aquilo que nos conduz, não pode ser a razão do nosso viver, porque se for a razão do nosso viver, vai tomar o lugar de Deus, e aí você não consegue mais se alegrar. Agora, Senhor, eu vou buscar, eu desejo, eu vou me empenhar, mas que seja feita a tua vontade, porque tudo que Ele faz é bom. Microfone lá para a Jéssica, por favor. Jesus, ainda estou tentando lembrar a palavra. Vai lembrando aí. Você estava falando sobre algumas coisas que a gente vê em outras igrejas por aí, né? Eu ando muito na internet e, tipo assim, a gente vê muita coisa boa e muita coisa ruim também. E é impressionante como, assim, as pessoas não percebem que elas estão cultuando ao diabo sem perceber. Porque na cabeça delas, o diabo vai aparecer para elas lá no quarto e vai falar bem assim, me adora. Mas não,
Aí o diabo ele vai para dentro da igreja e ele vai mandar o pastor falar bem assim, ó, olha para você, ele faz você adorar você mesmo. Então quando você acha que você não está adorando ao diabo, olhando para você só e te dando prioridade acima de tudo, e que vem essa questão dessas igrejas que priorizam dinheiro o tempo todo, você acaba que você está adorando ao diabo. Só que as pessoas não percebem. Elas acham que está tudo certo. Você vê esses coaches aí que são mais coaches do que pastores. E tipo assim, se você não tiver um carrão, se você não tiver uma casa, um emprego, você está fazendo alguma coisa de errado. Você não é ninguém. Tô perdido. Ontem eu vim a pé. Oi? Tô perdido, então. Ontem eu vim a pé para a igreja. Você e eu estamos indo por Tá inferno vendo, nesse Rita? momento. Aí, ó. Não temos carro. E aí as pessoas não percebem. Esses dias alguém numa postagem fez lá uma igreja mesmo, a igreja do diabo lá, e o pessoal rasgando a Bíblia. Eu falei, gente, vocês estão preocupados com isso aí? Vocês têm que estar preocupados com o que estão pregando dentro das igrejas travestido de palavras de Deus. Entendeu? Porque isso aí é muito escandaloso. Isso inclusive até assusta as pessoas de chegar. E o diabo ele não usa esse meio, ele vai de outra maneira, entendeu? Ele vai ser o cara que tipo assim vai colocar a sua alegria em você. Ele quer justamente te distrair daquilo que que importa de verdade, que é a nossa alegria em Deus. Então, tipo assim, você vai em algumas igrejas, não tem nada a ver a gente se vestir bem, mas você vai em umas igrejas assim que são verdadeiros desfiles de moda, porque as pessoas estão mais preocupadas em aparecer. Uma das coisas que eu sempre gostei muito daqui, da nossa igreja, é porque, tipo assim, aqui é uma igreja muito simples e ninguém se preocupa muito com isso. Você pode vir com a mesma camisa, sei lá, 5 vezes no mês que ninguém vai reparar. Aqui tem muito essa coisa de família, assim, e isso é uma coisa que eu sempre gosto. E até brinco com os meus amigos, é por isso que eu tenho muita dificuldade com essas mega churches que tem por aí, porque às vezes é tanto exibicionismo, assim, sabe? As pessoas fazem tudo menos o que interessa, que é cultuar a Deus, assim. E hoje na internet você vê muito. Por isso, assim, é até importante a gente saber o que a gente absorve. A gente tem que saber separar quem a gente escuta de pregação, porque é muita informação. E a gente pode, às vezes, estar bebendo da fonte errada e não está sabendo. E a gente só vai saber discernir conhecendo aquilo que é verdadeiro, né? Só conhecendo o que é verdadeiro. Agora, eu vou aproveitar o teu gancho. Na Bíblia, aí depois eu volto para o tema. Na Bíblia, quem que ofereceu riqueza? Vou repetir a palavra. Quem ofereceu riqueza? O diabo. Ofereceu para quem? Quando que Jesus ofereceu riqueza? Quando, gente? Me dá uma palavra. Ah, pastor, tem Salomão. Olha cá, Salomão. Pede o que tu quiseres. Salomão pede o quê? Sabedoria. Deus vai e diz que então ia dar riqueza. Ah, pastor, tem Abraão. A gente tem uma concepção errada que não dá para eu entrar no tema todo aqui. A gente acha que Abraão foi rico porque Deus falou que ele ia prosperar. Você sabe qual o significado? Eu creio que saibam, né? Da palavra prosperidade. Prosperidade significa ausência de necessidade. Se você tem ausência de necessidade, você é próspero. Aí quando a gente leu lá que Deus falou que ele iria prosperar, o que a gente pensa? Que ele ficou endinheirado. Se tu for estudar lá, gente, ele tinha assim suas cabecinhas lá de boi, mas nada. Agora se você vai falar de José, esse sim, ficou endinheirado. Mas quando Deus prometeu que ele ficaria, ofereceu isso para ele? Nunca. E a gente pegar a vida de José, todo mundo quer viver a vida dele, né? Eu sei disso, todo mundo quer, né? O que importa é ficar endinheirado. Então, a gente precisa compreender que o que vai nos fazer feliz, alegre, é o Senhor. Nos contentar nele. Aí, eu vou, ainda tem um tempinho, antes da gente ler lá em João, eu vou fazer, a gente vai falar ainda do versículo 8, tá? Eu vou fazer algo aqui rapidinho, né? Acho que dos casados,
presente aqui só tem irmão Irineu e irmã Marilene, né? Ninguém mais. Não, mas são novinhos, estou falando dos antigos, amado, dos que têm 320 anos juntos, né? É mais ou menos. Então, dos antigos só tem, porque se tivesse a irmã Cerileia e o João, acho que deve ser um dos mais, tem a Cremilda e o Ismael, mas enfim, então dos antigos estão aqui. Preste atenção, Irineu é igualzinho ao Irineu que a senhora casou, não é? Ele já tinha aquele bigode branco, né? Já tinha aquela cabeleira vasta ali, né? Já era igualzinho, né? Agora preste atenção, se a alegria deles em relação ao outro tivesse na aparência ou até mesmo na posse de quando casaram. A irmã Maria já falou, já tinha ido tudo embora, né, irmã? Mas a alegria está em quem? Na pessoa do Irineu, na pessoa da Marilene, na pessoa do Isaías. Isaías era desse tamanho todo? Tem 2 Isaías ali, mais ou menos. Imagina. Então, melhorou, era de tanquinho, agora é de máquina de lavar. Era barriga de tanquinho, agora é de máquina de lavar, progrediu pra caramba, pô. Né? Então, eu estou querendo dizer que o casamento permanece por causa da pessoa. Então, esse amor está na pessoa. A gente precisa olhar para Deus por quem Deus é, ser atraído por Ele, se alegrar nele. Só que a gente ainda acha que Jesus é o gênio da lâmpada mágica. Vou esfregar e as minhas necessidades serão resolvidas. Vamos para o versículo 8, rapidinho, leia de novo, Cunha. Versículo 8 de Filipenses 4:8. Se der para a gente ler, João, a gente lê, se não der, a gente termina aí. Vamos lá, Filipenses 4:8, só o 8. Eu falei em você porque o microfone já está aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos lá. Finalmente, o que significa essa palavra? Inculcar Deus no coração. Inculcar Deus na mente. Não, finalmente, o que significa essa palavra? Essa palavra está ligando 4 capítulos. Ele vem em 4 capítulos falando, né? 4, aí já está no finalzinho do 4 capítulos falando, ensinando. Inclusive essa é uma igreja que havia divisões também nela, mas isso aí um dia, devagarzinho, a gente vai falar sobre Filipenses. E aí ele vai usar a palavra finalmente. O que ele está dizendo? Encerrando. Mas encerrando de que maneira? Então, ele está trazendo a conclusão de tudo que ele havia dito. E ela tem, no texto original, uma noção de expectativa. E aí quando ele fala finalmente, dizer assim, cheguei agora naquilo que é o mais importante, que todo mundo esperava. E aí ele traz uma lista daquilo que tem que ocupar nossa mente. E aí, o que é ocupar? É aparecer de vez em quando? Aí a gente canta uma música, e fazer morada, não é isso? A gente fala isso, Espírito Santo mora em mim. Mas lembra que a gente falou, lá no comecinho, falando do fruto do Espírito Santo, que isso aqui é uma busca nossa.
O Espírito Santo já está em nós. Aí ele fala, agora depende de você para eu ocupar o teu ser todo. Por isso que vai dizer, seja cheio do Espírito, mas também vai dizer, não extingais o Espírito, porque isso é uma busca nossa. Então ele está dizendo, se tu queres aprender a se alegrar em Jesus, e a gente vai falar dessa passagem de novo semana que vem, porque se vocês lembram no versículo 7 ele falou sobre paz, e é o tema da semana que vem. Se você quer ter alegria em Deus, se você quer ter paz, ele está dizendo, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Conta quantas bênçãos, digam quantas são. É o tempo todo Paulo falando, há uma luta, e aí vou lembrar, desculpa, do Joaquim, né? Uma luta da carne contra o Espírito. Lembra que ele leu essa passagem? Há uma luta constante da carne e do Espírito. Se essa luta está constante, aí tem uma historinha que a gente conta para as crianças, para os adolescentes. Existem dois lobos, um bonzinho e um mauzinho. Quem que vai ganhar? O lobo que você alimentar mais. E aí vem Deus falando, ocupa o teu pensamento com aquilo que é bom, é amável, que tem boa fama, que tem louvor. Olha só que coisa linda. Seja isso que ocupa, que faz morada, que vai enchendo a tua mente. Se assim for, a gente vai poder dizer, a alegria do Senhor é nossa força. Mas isso é prática, isso é olhar para a cruz o tempo todo, e é por isso que a gente canta, eu amo a mensagem da cruz. Me perdoa, com todo respeito e carinho por vocês, é mentira na maioria da gente, quando a gente diz eu amo a mensagem da cruz, porque a gente só está pensando na mensagem da salvação, a gente não está pensando na mensagem do Deus que é amor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é digno de ser Senhor da minha vida, e eu vou viver para Ele e me alegrar nele. Eu vou estar na presença dEle, e Ele vai estar na minha destra, no lugar de honra, porque a gente pega parte da cruz só para falar, Deus me amou tanto que morreu na cruz. Se cantar entendendo, amada, vai ser uma coisa linda. É igual uma música que eu já comentei dela aqui, o William cantou esses dias, a Alessandra já olhou para minha cara, não lembro se a Rebeca estava, como é que é? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Gente, essa letra é linda, totalmente bíblica. Mas, amado, cantar essa música não é mole não, rapaz. Cantar até pode, agora cantar como adoração, como verdade que sai da gente, é algo sério pra caramba. A minha glória é fazer com que conheçam. A gente vive para fazer que Jesus seja conhecido através das nossas vidas. Que diminua eu para quê? A gente normalmente quer a gente crescer. A letra é linda, é assim, é bíblica, mas cantar esse negócio não é mole não, é algo sério. Aí quando você começou a cantar, essa olhou para minha cara assim, eu falei, vamos que vamos crendo que vai ser realidade dentro de nós, em nome de Jesus. E aí vamos terminar, vocês me dão mais 4 minutos. 1 João, eu mesmo vou ler, deixa eu achar aqui rapidinho, eu acho que eu deixei mais. 1 João, capítulo 1, primeira carta do apóstolo João. Podemos? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Olha a declaração
de João, de alguém que foi jogado no óleo fervente, de alguém que foi perseguido por Domiciano de maneira feroz. Olha o que ele está falando: pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha a declaração de quem é Jesus que João está dando, alguém que está rasgando o coração e dizendo: esse Jesus, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai. Lembra? Vem tudo dele. E aí eu me perdi, deixa eu voltar. E com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha só, se a gente poderia ainda ler, aí só para poder ficar aí mencionado, lá em João, no Evangelho de João 15:11, Jesus ele vai falar da videira. Eu vou voltar aqui em João rapidinho, então eu vou falar um pouco rápido, dá por cada hora. Lá em João 15 ele está falando da videira. Aí ele vai falar que quem dá fruto é limpo para que dê mais fruto. E aí ele vai falar para estarem no Pai, como o Pai está nele. Aí ele vai falar dos mandamentos, que para vivermos nos mandamentos dele, em obediência a ele. Aí ele vai dizer no versículo 11: estou dizendo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vós. Como que é a alegria? Vivendo na vontade de Deus, e frutificando segundo o propósito de Deus. E ele está dizendo: eu digo isso para vocês, para que vocês, essa minha alegria, ela faça morada em vocês. E olha só, que ele mesmo havia dito que se vivermos segundo a vontade dele, vamos ser perseguidos, caluniados, vão dizer mal da gente, não é isso? Você lembra disso tudo? Mas mesmo assim ele está dizendo: se vocês viverem assim, eu estou dizendo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Aí esse João vai escrever em 1 João, e ele está proclamando com uma paixão maravilhosa, dizendo sobre, olha, a vida eterna, nós a vimos, nós tocamos nela, porque ele teve com Cristo. Ele está dizendo: eu toquei. Eu fico imaginando João falando assim: ó, eu comi com ele, eu bebi água, a gente riu pra caramba. Pô, ele ensinava, o pessoal ficava sem entender nada, a gente também. Depois ele levava a gente pro cantinho e explicava pra gente as parábolas. Andamos muitas milhas. E imagina João falando: eu toquei, eu vi. E aí ele está dizendo: e eu digo tudo isso para que haja alegria em nós. Não tem como viver a alegria do Senhor Jesus se tu não proclamas o Evangelho, senão a tua alegria ela é mentirosa, porque ela não é em Deus. E não tem como viver a alegria do Senhor se não for na comunhão. Porque ele está falando de nós, que não é só ele então que ele está falando dele e dos apóstolos, contando para aquelas pessoas, e ele escrevendo uma carta, e está falando de nós que estamos escrevendo, ainda que seja João escrevendo. Me fiz entender? É como se eu pegasse aqui e fosse escrever uma carta, mas falando em relação à igreja metodista de São Mateus, e eu dizendo: olha, nós ficaremos muito felizes se vocês entenderem o Evangelho, nós ficaremos muito alegres. Então estou contando isso para que a nossa alegria também esteja em vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês, espero que tenha sido bênção, e aquilo que eu não alcancei, que o Espírito Santo complete.